Relembrando, resumo de Mário Marcos e Eunice Barbosa. Qual folha que vaga, sem rumo e sem vida, no espaço perdida, sou eu a vagar. Qual chuva correndo, nos olhos do tempo, nos mares crescendo, sou eu a chorar. Qual sombra da noite, de um céu nevoento, que canta tristeza, sou eu a cantar. Qual mente que vai aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu esse grito. Eu sou o consolo de um sol sem calor, enfim sou o resumo do riso e da dor. Eu colho a tristeza em forma de flor, na paz da certeza, onde canta o amor. Qual sombra da noite, de um céu nevoento, que canta tristeza, sou eu a cantar. Qual mente que vai aos pés do infinito, gritando, gritando, sou eu esse grito. Qual sombra da noite. Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso programa, está começando agora com essa bela música, Resumo, de autoria de Mário Marcos e Eunice Barbosa, e o rei Roberto Carlos canta essa música. E eu estou aqui só relembrando, que bela música, né? E deixa eu ver aqui o que eu vou... Perdão, meus amigos, é o inverno, né? De vez em quando. É. Deixa eu ver aqui. Desapareceu foi tudo agora, sabe? Desapareceu tudo. Tava tudo nas mãos aqui, né? Mas eu não sei o que aconteceu não. Mas vamos encontrar, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá. Jesus, fonte de misericórdia, que jorra do tempo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino de um homem. Jesus, rosto humano de Deus. E no nosso programa de hoje nós faremos a leitura do capítulo 8 do livro Evangelho segundo Marcos. Segundo o milagre do pão, o Evangelho segundo Marcos é o segundo livro das Sagradas Escrituras do Novo Testamento na Bíblia Sagrada. Capítulo 8, Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 1, segundo o milagre do pão. Naqueles dias, novamente se juntou uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus, então, chamou os discípulos e disse, Marcos 8:2, sinto compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Marcos 8:3, se eu os mandar embora sem comerem, vão desfalecer pelo caminho. E alguns vieram de longe. Marcos 8:4, os discípulos responderam, de onde consegui aqui em lugar deserto pão para saciar tanta gente? Marcos 8:5, ele perguntou-lhes, quantos pães tendes? Eles responderam, 7. Marcos 8:6, Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem. E distribuíram à multidão. Marcos 8:7, tinham também alguns peixinhos. Jesus os abençoou e mandou distribuí-los. Marcos 8:8, comeram e ficaram saciados
e ainda recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Marcos 8:9. Eram umas 4.000. Então ele os despediu. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 10. Pedido de um sinal. Logo em seguida, Jesus entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Marcos 8:11. Os fariseus vieram e começaram a discutir com ele para pô-lo à prova. Pediam-lhe um sinal do céu. Marcos 8:12. Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. Marcos 8:13. E, deixando-os, entrou de novo no barco e foi para a outra margem. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 14. O fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos se esqueceram de levar pães. Tinham apenas um pão consigo no barco. Marcos 8:15. Jesus os advertia, dizendo: Atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Marcos 8:16. Os discípulos começaram então a discutir entre si porque não tinham pães. Marcos 8:17. Percebendo, Jesus perguntou-lhes: Por que discutis sobre o fato de não terdes pães? Ainda não entendeis, nem compreendeis? Vosso coração continua endurecido? Marcos 8:18. Tendo olhos, não enxergais, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Marcos 8:19. Quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 12, responderam eles. Marcos 8:20. E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos recolhestes cheios de pedaços? 7, responderam. Marcos 8:21. Jesus então lhes disse: E ainda não entendeis? Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 22. O cego de Betsaída. Chegaram a Betsaída, trouxeram-lhe um cego e pediram que tocasse nele. Marcos 8:23. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, impôs-lhe as mãos e perguntou: Estás vendo alguma coisa? Marcos 8:24. Erguendo os olhos, o homem disse: Estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Marcos 8:25. Jesus impôs de novo as mãos sobre os seus olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Marcos capítulo 8, versículo 26. Jesus despediu-o e disse-lhe: Não entres no povoado. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 27. A profissão de fé de Pedro. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe.
No caminho, ele perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Marcos 8, 28. Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Marcos 8, 29. Jesus então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Marcos 8, 30. E Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 31. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e, depois de 3 dias, ressuscitar. Marcos 8,32. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Marcos 8,33. Jesus, porém, voltou-se e, vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 34. Segmento e renúncia. Segmento e renúncia. Marcos 8, 34. Chamou então a multidão juntamente com os discípulos e disse-lhes: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, 35. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. Marcos 8, 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará. Marcos 8, 36. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Marcos 8, 37. E que poderia alguém dar em troca da própria vida? Marcos 8, 38. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Repetindo, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 38. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras diante desta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. E nós concluímos, meus queridos ouvintes, o capítulo 8, a leitura do capítulo 8 em todos os seus versículos do segundo livro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, o livro Evangelho segundo Mateus. Nós voltaremos no próximo programa com a leitura do capítulo 9 do livro Evangelho segundo Marcos. Socorro, Mona Lisa. Não passou dos 15 não, né? Não.